Olá, gente. Bem, hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos continuar aquela questão sobre texto e textualidade para a inserção de texto. Então, primeiro eu coloquei na última aula, nesse aqui foi tudo da última aula, ó. Vamos só relembrar rapidinho algumas etapas que é importante a gente ver. Primeiro, o que é contexto? Olha aqui, ó, contexto. Esse contexto, ele pode ser vários tipos de contexto. Ele pode ser o contexto histórico, contexto social, o contexto de gênero, pode. Então, existem vários tipos de contexto. O que é o contexto? É onde o discurso está inserido. Em que tempo o discurso está inserido? Em que tipo de classe social ou de que tipo de anseio esse discurso está inserido? Qual é esse contexto de anseios, de desejos da sociedade nesse momento? O contexto pode ser vários. Você tem que ler o contexto. E o contexto não aparece escrito no texto. Você tem que perceber esse contexto, tá? Então, olha só. Olha aqui, ó, devemos associar o texto e o contexto, pois a circunstância em que o texto é produzido são primordiais para o entendimento desse texto, para a compreensão desse texto, para a eficácia comunicativa desse texto. Então, você tem que entender, perceber que momento esse texto é construído. Isso é um contexto. Tá? E o contexto, como eu já repeti, pode ser vários. Contexto histórico, contexto social, um contexto de gênero, tá bom? Aí eu dei esse exemplo para vocês aqui, né? Arrudia, tá? Foi um exemplo da última aula. Aí esse tema aqui, ó, denotação e conotação. Denotação vem de dicionário e conotação vem da linguagem figurada. Polissemia e ambiguidade também foram alguns termos que a gente tratou na última aula. Polissemia é a nossa língua portuguesa, que tem uma palavra só, tem vários significados, e esses vários significados abrem espaço para ambiguidade. Eu posso ter mais de um significado, dependendo da palavra que eu uso, e isso pode mudar o entendimento do discurso, que é a ambiguidade. Aqui eu dei um exemplo, a palavra muda, ela é uma palavra polissêmica, como a maior parte da nossa língua portuguesa. Ela pode ser um adjetivo, que é qualidade de família, ou pode ser um verbo. Aí muda o sentido do discurso. Falei sobre inferência, né, que é outro termo que vocês também têm que dominar. O que é inferência? Né? É as supostas lógicas que você faz na hora que lê o texto. Isso não está escrito no texto, tá? Né? São pressupostos subentendidos que você tem que saber. Olha aqui, ó. Aqui um exercício de inferência. Olha só. Ela olha, vê a estrela aqui, olha para o céu. Fala, caramba. Isso aqui é um texto é uma atividade de inferência. Ela teve vários raciocínios aqui, tá vendo? Ela viu uma estrela, calculou que esse aqui fosse realmente uma estrela, olhou para o céu, porque as estrelas ficam no céu, e ela chegou à conclusão de que a estrela caiu do céu. Então, aqui é um processo de inferência. Tá? Então, a gente falou sobre isso na última aula. Falamos sobre linguagem verbal e não verbal. Paramos em intertextualidade, tá vendo? Nós paramos aqui, ó. Intertextualidade. O que é intertextualidade? Intertextualidade, gente, é os textos que você carrega para ler outros textos. Intertextualidade é diálogo de textos. Tá? Então, ali o texto consiste num conjunto de citações que um texto faz a outros textos. E se você não conhece os textos, você não entende o discurso. Tá bom? Então, olha só, é preciso entender aqui o texto em sentido amplo, verbal e não verbal. Então, o sentido é amplo, tá? Para dizer que a intertextualidade parte de um conhecimento de mundo prévio partilhado pelo emissor e pelo receptor. Então, você tem que ter um conhecimento prévio, senão você não entende. Não entende, tá? Aí eu tenho assim, a oração do Bebum.
tá? Então, é um exercício de intertextualidade. Vou ler para vocês, ó. Bendito seja o nosso fígado de cada dia. Venha a nós um copo cheio, nunca apenas pelo meio. Seja feita a nossa cachaça, assim tanto no boteco como na calçada. O mé nosso de cada dia nos dai hoje, amanhã e sempre. Perdoai as nossas bebedeiras, assim como nós perdoamos a quem não tenha bebido. Não deixais cair no refrigerante. Livrai-nos da água com gás, barman. Para você entender esse trecho aí, você tem que entender ou conhecer, ter um conhecimento prévio do Pai Nosso. Se você não tiver um conhecimento prévio do Pai Nosso, esse texto aí não é entendido na sua amplitude. Então, o texto não é bem decodificado. Você precisa entender o Pai Nosso para entender esse texto. Então, tem uma intertextualidade, é necessária. Aí eu tenho alguns exemplos de intertextualidade, que são exemplos poéticos, não é? Tá? Aqui, ó, é a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí eu tenho uma outra atividade de intertextualidade embaixo, ó. Meus olhos brasileiros te fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, tem palmeiras onde canto sabiá. Carlos Drummond de Andrade. Então ele faz uma referência direta à primeira canção do exílio do Gonçalves Dias, tá? E aí eu tenho o exemplo de outra intertextualidade, que é um texto lendo outro texto. Um texto precisa do outro para ser entendido. E aí vamos fechar aí, que eu acho que aí é um pouco mais simples a gente notar esse exercício de intertextualidade. Olha aqui, ó. Aquele olhar de Bentinho durante o enterro de Escobar. Tá vendo aqui? Você tem uma linguagem quase não verbal, né? Você vai entender isso aqui se você conhecer Bentinho e Escobar. Senão você não entende o discurso. Tá? Então, Bentinho e Escobar vem da obra de Dom Casmurro, né? Então, é um olhar de desconfiança. Porque Bentinho desconfiava que Escobar o traísse com a própria esposa. Então, aqui é um olhar de desconfiança. Só que você só entende isso se você ler ou conhecer, fazer uma relação, um exercício de intertextualidade com outro texto que você leu. Tá? Só que a intertextualidade não é só isso. Olha aqui, ó. Não se preocupe, se acabar a comida, teremos uns aos outros. Esse discurso aqui, ó, só é bem entendido no que a pessoa queria, qual é a função aqui era ser engraçado, ou supostamente engraçado, você só entende quando você vem aqui e analisa essa figura, esse personagem. Esse personagem aqui, ó, para quem assistiu O Silêncio dos Inocentes, é o Hannibal, né? Hannibal é considerado um dos mais famosos serial killers do cinema. E Hannibal também da literatura, né? Porque o filme é baseado numa obra literária, O Silêncio dos Inocentes. Por sinal, muito bom. Quem puder ler, leia. O Silêncio dos Inocentes, maravilhoso, né? Ou então O Grande Dragão Vermelho. É melhor O Grande Dragão Vermelho e Hannibal, tá? Então, O Grande Dragão Vermelho é até melhor. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o Hannibal Lecter, né? E ele é um serial killer que mata e come as vítimas. Né? Ele faz pratos maravilhosos com as vítimas. Então, aí você consegue entender o humor negro do discurso escrito. Não se preocupe, se acabar a comida, teremos uns aos outros. Tá? Você entende outro sentido da semântica. É outro significado. Né? Tá? Então, é um exercício de intertextualidade. Como é que a intertextualidade funciona? Ela tem, ó, a paráfrase, tá? Né? Parafrasear consiste em transcrever com novas palavras as ideias de um texto. Ou seja, reescrever o texto com outras palavras, porém mantendo a essência inicial do mesmo.
Neste caso, convém atenar para a não ocorrência de extrapolação, redução, contradição. Você só modifica um pouco o texto, faz uma paráfrase. A paródia é outra, né? Ó, na paráfrase, a regra mais importante na vida é ser feliz, né? A regra principal na vida é ser feliz. A versão gramatical, a regra mais importante na vida é ser feliz. Na vida, a regra mais importante é ser feliz. Então, você vai modificando só, desloca, né? Tá? Aqui eu tenho alguns vícios de linguagem, né? Que é clareza e obscuridade, tá? Que foge um pouco da... Aí eu tenho aqui, ó, uma citação que retoma a intertextualidade. Olha só, bons artistas copiam, grandes artistas roubam. É rouba mesmo? Não. É um exercício de intertextualidade. O grande artista, ele tira, ele consegue fazer um exercício primoroso de intertextualidade, tá? Então aqui, ó, bons artistas copiam, grandes artistas roubam. A ideia da intertextualidade, tá bom? Então, gente, eu vou encerrar por aqui, ó, que tem alguns exercícios só. A gente vai encerrar aqui e aí, ó, vai lá na plataforma agora e lê o texto, tá? O texto é sobre as obras da Clarice, e ela vai fazer uma relação com outra situação. Então, o texto, já vou repetir, o texto vai exigir um pouquinho de vocês, e a próxima aula a gente corrige esse texto, tá bom? Fiquem bem e até a próxima aula. Se cuidem, hein? Todo mundo se cuidando, que é importante. Tchau para todos, até a próxima aula. Fiquem bem.